Bom dia. Bom dia. A gente começou a falar na última aula sobre a mitzvah de visitar os doentes, Bikur Cholim. A gente falou que essa é uma das mitzvot que a gente tem que seguir os caminhos de Hashem, assim como Hashem ele visitou Abraham Avinu no terceiro dia após o Brit Milá, que ele estava fraco. Então assim a gente tem que visitar também os doentes. Aqui ele traz uma coisa importante que é bem prática nos dias de hoje, que é você criar aqueles grupos de Bikur Cholim. Ou seja, hoje para você ir visitar alguém no hospital, se o cara está no Einstein, você mora nessa zona de Genópolis, por exemplo, vai te custar uma manhã inteira, um dia inteiro. Então, se alguém mais próximo, eventualmente você vai. Se não, fica mais difícil. E às vezes a pessoa está sozinha, e quem lembra, quem passou pelo Covid, quem ficou hospitalizado, lembra? Solidão de estar sozinho, sem ter alguém visitando, é uma das piores coisas. Inclusive, quem lembra do Covid, Rabanim, eles falaram, em pleno Shabat, o Yom Kippur, as pessoas que estavam totalmente sozinhas, e às vezes até com perigos, sérios perigos psicológicos, eles podiam se conectar ao Zoom, ligar para algum parente próximo, e estar sozinho realmente é uma coisa muito difícil. Então, se a dica de você estabelecer grupos de pessoas que vão visitar. Então, hoje, mesmo qualquer hospital que você vai, já te pergunta a religião, porque eventualmente vai ter um rabino, um padre, ou qualquer outro de outra religião que vai lá te visitar. E eles perceberam como isso realmente é importante psicologicamente para a evolução do quadro do paciente. Então, nós temos essa incumbência. Aqui em São Paulo existem esses grupos, mulheres, etc., que vão visitar no hospital. E, além disso, nós temos aqui um grupo, uma instituição que chama Bikur Cholim, que tanto no Einstein quanto no Sírio, eles têm um quartinho, e lá eles têm todas as necessidades básicas que um Yehudi possa precisar, principalmente no Shabat. Se alguém for hospitalizado perto do Shabat, ou em pleno Shabat, no além, então, ou que seja, se Deus quiser, para maternidade. Então, lá você tem um quartinho, e é bom saber, você pode pegar a chave na portaria, e lá você tem um copo de kiddush, você tem vinho, você tem halá, você tem comida básica que você possa precisar, e realmente é uma coisa fantástica. Se precisar, realmente vale a pena. Isso serve tanto para o doente quanto para alguém que está acompanhando o doente. Às vezes você está lá acompanhando ele e você não tem as necessidades básicas, inclusive veda de Shabbat, etc. Então, isso é algo prático muito importante. Uma outra coisa importante, existe uma mitzvah, a maior tzedakah é você ajudar a pessoa a não cair. Em vez de você esperar a pessoa que não tenha trabalho e aí você vai dar e ajuda, pelo contrário, você ajuda a pessoa a que ele possa se manter no trabalho, etc. Então, na situação atual nossa, Brasil, quando alguém não tem um seguro e aí acontece alguma coisa, para ajudar aquela pessoa é muito difícil, porque os custos hospitalares, médicos são terríveis. Então, no Brasil, você ajudar uma pessoa a pagar o plano de saúde é uma mitzvah que se enquadra naquela que você ajuda o outro a não cair. Porque, claro que plano é caro, mas não ter o plano, quando precisa, do além, então é muito mais caro, é muito pior. Então, existem instituições aqui em São Paulo que ajudam pessoas a pagarem seguro-saúde. Claro, tem seguros melhores, seguros piores, piores ainda, mas minimamente ter alguma coisa, algum seguro particular, realmente aqui no Brasil é essencial. Caso contrário, a gente corre sérios riscos. Eu sei que fora do Brasil, o SUS, ele é extremamente elogiado, porque o sistema do SUS é muito bom. Só que é um sistema falho que não tem médicos hospitais suficientes, a pessoa fica na fila por anos e enquanto isso já às vezes não conseguiu resolver o problema dele. Mas então, como a gente não pode depender do serviço público, então a gente precisa realmente garantir que cada um tenha seguro-saúde. Vale a pena reforçar isso. Se você sabe de alguém que não tenha, às vezes a pessoa fala, não, estou sem condições, esse mês não vou pagar, eu vou suspender por enquanto, eu sou jovem, não tem problema, tem que ter seguro de saúde. Eu não tenho uma autoridade rabínica suficiente para afirmar que é uma alahá, mas a minha sensação é que isso é uma obrigação de cada um de nós, ter o seguro-saúde, talvez uma das necessidades mais básicas nossas, assim como ter uma moradia, ter comida, você tem que ter
esse seguro-saúde. Essa é uma necessidade básica e a gente não pode abrir mão. Se alguém não tem condições, que busque ajuda, que busque instituições que ajudem, porque realmente a gente não pode ficar sem no Brasil. Outros países, às vezes o governo tenha o sistema bom o suficiente para poder. Israel, pega minha esposa da Inglaterra, etc. Então, isso funciona. O Shulchan Aruch, ele traz uma opinião, não é conclusiva, mas ele traz uma opinião que diz o seguinte, que se você tem dinheiro e você tem a opção, você tem que optar, ou eu dou dinheiro para construir uma sinagoga, vamos supor, especialmente um lugar que não tem a sinagoga, construir uma primeira sinagoga, ou dar dinheiro para tzedakah. Então, de novo, o que eu vou falar não é conclusivo, mas é uma opinião que está na Halakha. Ele fala, você deve dar a prioridade para a construção de uma casa para Hashem. Agora, se eu tenho a obrigação, eu tenho lá uma opção de construir uma sinagoga e tzedakah para ajudar pessoas a se curarem, no caso, pagar o médico, pagar o hospital, pagar seguro-saúde, etc., tem uma opinião que diz que essa é ainda mais importante. Então, tzedakah é menos, entre aspas, conforme essa opinião, do que a construção da sinagoga. Mas tzedakah, para um doente, ela supera, inclusive, a da sinagoga. Então, o que estou querendo dizer é para a gente realmente saber quão importante é essa mitzvah. Fala, Abraão. Dinheiro para remédio também, tá? Dinheiro para remédio, exatamente. Então, não falei do remédio, também vale a pena lembrar que aqui em São Paulo nós temos um Gmar Remédios, que eles conseguem todas aquelas amostras grátis que eventualmente os médicos ganham, etc. Então, eles têm, além disso, tem não só amostra grátis, mas eles têm uma farmácia enorme, enorme. Me falaram que até o Zempic eles têm lá, e é discutível se é necessidade ou não é necessidade, mas eles realmente têm toda uma estrutura e cada um sabe quanto que se gasta de farmácia, né? A piada diz que quando você faz, não sei se é 30 anos de casado, o presente que você faz lista de presente na farmácia. Né? Então, você ainda está na fase da lista de presente para o Hashem de casamento, de louça, outras coisas. Mas então, existe também apoio para a compra de remédios, etc. Existe aqui uma instituição que dá todo o apoio dental, sem custo nenhum para quem precisa. E quem já foi no dentista sabe quanto custa. Então, tem aqui instituição para isso. Claro, a pessoa tem que passar por uma aprovação, etc. Mas várias coisas que, Baruch Hashem, eu me envolvo porque pessoas ligam, pedem ajuda, etc. E aqui no Brasil, a gente, São Paulo, em especial, a gente tem bastante ajuda. Às vezes a pessoa realmente está com muitas necessidades e ele não sabe para quem recorrer. Então, eu em especial tenho contato com uma assistente social que ela já me ajudou bastante a direcionar pessoas, ajudar, etc. E realmente tem fundos para cada uma dessas coisas que não precisemos, mas se precisar, se alguém precisar, saiba que tem aqui e tem para onde direcionar. A Gemara conta para a gente o seguinte: uma vez, um aluno do Rabi Akiva, ele ficou doente e ninguém veio visitar ele. O Rabi Akiva, ele mesmo decidiu então ir visitar. Tá lá a pessoa doente, aluno dele, ninguém foi visitar, ele mesmo foi. E aí ele foi lá, kibed lefanav, quer dizer, ele varreu na frente dele, limpou o quarto, o que seria hoje, higienizou, deu uma geral, ajudou a pessoa. E o doente, depois ele vira para Rabi Akiva e fala: Echitani, você me salvou, você me reviveu. Rabi Akiva, ele saiu de lá e ele falou o seguinte: todo aquele que não visita o doente é como se fosse que ele derramou sangue, como se fosse que ele matou. Deus nos livre. Então essa é a história da Gemara, falando sobre a importância de visitar uma pessoa. Qual que é a mitzvah? O que a gente tem que fazer quando a gente vai lá visitar o doente? Então diz a Halakha o seguinte: primeiro, fortalecer a pessoa com o espírito, incentivar a pessoa, falar que ele vai melhorar, dar força para ele, trazer para ele nachatruach, trazer para ele naches, alegria, orgulho, conta para ele boas notícias. Como eu falei da outra vez, é proibido contar para um doente
dependendo da situação, mas que a pessoa realmente está em uma situação delicada, contar para ele que um parente próximo, Deus nos livre, faleceu. Então, mesmo que eventualmente ele teria que, talvez sentar de chifre, alguma coisa assim, se ele está numa situação delicada, você não conta para ele, porque isso pode prejudicar a saúde dele. Algo essencial da mitzvah é você rezar pela pessoa. Levakesh rachamim, pedir misericórdia, pedir que Hashem ajude aquela pessoa. Então, esse pedido teu também faz parte integral dessa mitzvah. Um dos comentaristas do Talmud, o Rosh, ele fala, e é algo muito grave, porque talvez se você tivesse pedido por ele, talvez aquele seria um momento adequado de misericórdia de Hashem, e com a tua tefilá você poderia ter impedido algo pior de ter acontecido. Então, como realmente é importante você visitar, e incentivar a pessoa e ao mesmo tempo rezar pela pessoa. Tem que seja bom? Muito boa pergunta. O Rambam ele escreve que a gente visita também os doentes não judeus com os judeus, ou seja, a mitzvah nossa é para os Yehudim, mas se tem um não judeu ao lado, não judeu perto, que ele está vendo lá que está visitando, você pode visitar, você visita também, e você tem uma extensão da mitzvah, que a extensão é Mishum Shalom, se eu não esqueci a palavra que ele usa, mas a ideia é que você conviver em paz com os nossos vizinhos. Muito boa pergunta. Tem mais um detalhe, que é o seguinte. A pessoa que está no estado delicado, fisicamente, ele também está no estado delicado espiritualmente. O que significa isso? Hashem, ele julga cada um e sabe cada um quantos dias ele vai viver. Mas quando Yaakov Avinu foi pedido para ele, Yosef estava exigindo, não sabia que era Yosef, estava exigindo que mandasse o filho pequeno, Binyamin, ele falou, não quero mandar ele. Talvez vai acontecer alguma coisa ruim no meio do caminho. A minha esposa amada, Rachel, morreu no meio do caminho. O meu filho Yosef, quando eu pedi para ele buscar os irmãos lá no meio do caminho, ele sumiu. Não sabia os detalhes da história. Então eu não posso mandar meu terceiro filho agora, terceira situação, para colocar ele em perigo. Pergunta aos nossos sábios, que diferença faz? Você acredita em Deus? O dia que é para ele morrer, ele vai morrer. Em casa ou no caminho. Ele fala, não vou mandar no caminho, talvez vai acontecer alguma coisa. Rachel morreu porque morreu. Era o caminho. Ela morreu porque chegou a hora dela. Yosef sumiu porque assim Hashem decretou. Então, se você precisar mandar agora teu filho pequeno, manda. Ele diz, penikrae no asson, talvez vai acontecer um desastre. Dizem nossos sábios, Mikan, daqui a gente deduz, Satan mekatreg beshat sakanah, que o Satan, o anjo ruim, ele acusa num momento de perigo. Ou seja, já que você deu uma brecha, você já se colocou no lugar onde fisicamente, normalmente a natureza oferece perigo, uma viagem pelo deserto, especialmente antigamente, é um lugar de perigo. Então o Satã aproveita e fala: deixa eu levantar a capivara, deixa eu levantar os documentos desse cara. E aquele cara que tinha sido deixado de lado, vem o Satã e nessa hora ele vem e acusa. E eventualmente ele pode causar, Deus nos livre, um desastre. Então, a gente não entende a matemática divina, nem um pouco dela, mas existe esse conceito de se você se colocar em perigo fisicamente, isso sim te coloca mais propenso para que o seu julgamento lá em cima seja revisto e eventualmente, Deus nos livre, não com um bom veredito. Por isso, esse é um dos motivos que a pessoa também não pode se colocar em sacanagem. Primeiro, você não vai se colocar em perigo desnecessário, porque você não pode. A Torá não fala que você vai pular pela janela e acreditar que Hashem vai te salvar. É proibido fazer uma coisa dessas. Mas, além disso, mesmo que seja um perigo que eventualmente a gente toma esse perigo. Por exemplo, alguém que precisa viajar, ele vai viajar pelo deserto. Então, mas você não vai colocar em perigo desnecessariamente. A gente acabou de terminar os 9 dias. Os 9 dias são dias pesados no nosso calendário, e a pessoa também deve evitar viagens, a pessoa não pode ir ao mar, por exemplo, nadar, a pessoa não deve viajar, a não ser que seja, dependendo da cidade, mas desnecessariamente fazer uma viagem pelo mar. Por quê? Tudo isso são situações onde você não está no teu habitat comum dentro de casa. Então você vai se colocar no perigo desnecessário, num momento onde já é mais delicado,
então a gente tem que evitar. A gente não quer dar brecha, não quer se colocar numa situação dessas. Então, a pessoa que está doente, ela está delicada e nessa hora ela está sendo julgada. Nessa hora, a balança está... Então, é muito importante você ir lá e acompanhar ele. A Gemara traz a mesma coisa, são 3 pessoas que precisam de um cuidado especial. Hatan, Kalá e Rolê. O noivo e a noiva também estão num estado delicado. Mas lá, por um motivo, Baruch Hashem, de muita alegria, que também o Satan, e por isso, inclusive, a gente talvez está ligado com isso, de quebrar um prato, etc., é um momento de muita alegria e êxtase, e o Satan talvez fica com inveja. Fala, peraí, o que está acontecendo? Assim como na noite antes do Brit Milá, se costuma estudar na casa na casa onde está o bebê, fazer filotes especiais, psukim, etc., tudo isso, porque quando é um momento de muita kedushá, também se precisa de proteção. Então, só voltando aqui, então é muito importante você ir lá e visitar aquela pessoa. Mas você vai falar, não, mas ele está bem cuidado, tem médicos, tem enfermeiras. Não é isso. A tua tefilá e o teu incentivo pode fazer toda a diferença e você tem essa obrigação de visitar o doente. Falar alguma coisa? Não. Não. Agora, se uma pessoa, você chega lá e é comum, a pessoa está dormindo. Obviamente você não vai acordar, porque você quer dizer para ele que eu cheguei. Né? Você vai deixar a pessoa dormir. Mesmo assim, tem uma mitzvah de você visitar. Porque quando ele acordar do coma ou do sono, ele vai ficar sabendo que você esteve lá. Então, só o fato dele saber que alguém veio até lá, então isso também já ajuda a pessoa. Se a pessoa, hoje em dia, você não consegue visitar a pessoa está em outro país, ou você não tem condições, ligar pelo telefone não é a mitzvah, porque a ideia é você ir de fato até lá, mas você, através de palavras, você pode também estar incentivando a outra pessoa. A importância de você ligar hoje, fazer um vídeo call para a pessoa está lá. Acho que uma das coisas eu li que acontece com a pessoa que está doente, ele também naturalmente começa a reavaliar a sua vida. A pessoa que está lá, Deus nos livre, numa situação delicada. Vamos supor, a pessoa está aguardando um resultado de um exame. E aquele resultado é importantíssimo para ele saber qual a situação dele. Como que a pessoa se sente nessa hora? Como que a pessoa começa a reavaliar aquilo que ela fez na vida dela? É um momento de tshuva. A gente falou logo no início, e foi um presente que Hashem deu, que Yaakov Avinu ficou doente. Até então, a pessoa espirrava e morria. Ficar doente, que não precisamos passar por isso, mas é um momento, um presente que Hashem deu, que a pessoa possa se organizar e a pessoa possa fazer tshuva. E, eventualmente, reverter a situação. Então, se a pessoa está nessa situação, normalmente a pessoa já está, às vezes, fragilizada também pela questão espiritual. Ele fala, poxa, talvez eu errei aqui, talvez eu errei ali, talvez eu podia ter feito diferente, como que eu aproveitei minha vida? Então, a pessoa está no estado delicado. E você vai lá e liga para ela e fala, não, você está bem, a gente gosta de você, você vai melhorar, e etc. Isso ajuda a pessoa a ter ânimo para querer continuar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, não só que a pessoa às vezes está com uma questão, medo da própria vida, será que eu vou conseguir superar essa ou não? Isso já é algo que abala bastante a pessoa, mas mesmo espiritualmente, a pessoa também está abalada eventualmente, porque ele começa a rever aquilo que ele fez. E às vezes a pessoa começa a ficar chateada, que talvez não fez o suficiente, deveria ter feito diferente. Então, quão importante é realmente a gente incentivar e dar força para alguém que está fragilizado fisicamente. Agora, eu vou fazer um adendo que não está aqui na Lahá, mas acho que é só um bom senso, de que a gente, Baruch Hashem, que vive como comunidade, a gente sempre quer ajudar. Mas a gente tem que reconhecer os nossos limites. Porque muitas vezes alguém está fazendo um tratamento, você fala, não, eu tenho outro médico, que esse médico tratou minha tia-avó e curou. E aí chega o outro com, não, esse tratamento está errado, tem que fazer outro. Então as pessoas, às vezes, com as melhores das intenções, começam a sugerir e, às vezes, se meter aonde não foram convidadas.
Então é uma questão só de bom senso, de saber que nós queremos ajudar, mas ver quanto a pessoa, os familiares estão prontos para querer ouvir algum tipo de sugestão. Às vezes uma sugestão pode salvar a vida. Às vezes as pessoas não já têm o seu direcionamento e a gente não tem o direito de querer ficar entrando onde a gente não foi convidado. Só uma questão de bom senso, mas experiência própria, que às vezes as pessoas realmente com o melhor das vontades, das intenções, mas às vezes acabam atrapalhando. Então, realmente, se você tem, eu vou contar uma coisa muito pessoal. Meu avô, Alava Shalom, pai do meu pai, estava muito doente. E meu pai tinha uma forma de enxergar o tratamento e os outros familiares tinham outra forma de enxergar. E óbvio que gera nessas horas as pessoas estão todos mais fragilizados, etc. Então meu pai na época foi conversar com o rabino, ele falou: "O que que eu faço? Eu acredito claramente que o meu caminho vai ser a melhor forma de tratar. E os outros familiares acreditam que vai ser outra forma." E acontece muito isso, né, nessas horas. Então, um rabino Alper falou: "Você tem muito o que fazer. Você pode rezar. Deixa nas mãos de Hashem." Não estou falando que você não tem que lutar, só estou contando uma história pontual, mas só para a gente tirar aqui a conclusão que, no final das contas, você tem que lutar por aquilo que você acha que é certo, você tem que lutar pelo tratamento que você acredita ser o mais correto, tudo bem. Mas chega um momento onde vai causar briga, vai causar discórdia, a gente precisa ver qual é o custo disso. Por quê? Porque a brachá vem quando tem shalom. Ah, mas aquele médico não é um médico que... Aquele médico matou outro paciente. A gente tem que rezar para Hashem e rezar que aquele médico seja o Shliach de Hashem. A gente não pode confiar no tratamento XYZ, no médico XYZ, no hospital XYZ, saber que, no final das contas, e no começo das contas, e no meio das contas, está nas mãos de Hashem. A gente precisa seguir os médicos, precisa seguir as orientações, precisamos procurar bons médicos, etc. Mas saber que, no final das contas, a gente faz a nossa parte, a gente não precisa fazer além daquilo que é necessário. E dá até uma dica importante, uma dica boa. Tem um livro de cartas do Rebbe só sobre saúde, traduzido em português. Se eu não me engano, são 3 livros grandes, de várias cartas do Rebbe sobre saúde. E esse é um livro que eu já dei para pessoas que estavam passando, ou eles, algum parente próximo passando por um momento delicado de saúde, e com várias orientações. E o ponto principal é sempre fortalecer a parte espiritual, que isso vai ajudar a parte física. E um outro ponto que aparece várias vezes é que você não é um médico. Deixa os médicos quebrarem a cabeça. E hoje é mais comum do que tudo você chegar e já ter o diagnóstico pelo chat GPT, pelo Google, etc. E a gente começa a se preocupar. Então, a gente realmente, não é que você precisa entregar nas mãos dos médicos e fechar os olhos completamente. A gente precisa, claro, estar de olho, estar atento, etc. Mas a gente não precisa ser médico. A gente precisa entregar nas mãos de Hashem e a preocupação deixa com os médicos, deixa eles se preocuparem. Enquanto isso, você vai rezando para que eles tomem as melhores decisões. Isso é muito importante, porque se a nossa cabeça começa a entrar nos detalhes e como e etc., a gente acaba se preocupando a mais. Isso não vai trazer saúde. Uma coisa que o Rebbe repete várias vezes. A história foi com o cabelo chato, você acha? É. Com quem meu pai foi falar? Sim. Sim, sim. Achei muito sábio, né? Porque a gente fica tentando controlar uma situação, às vezes não é controlável. Então você reza. Agora tem detalhes importantes de quem se visitar e como você vai visitar. Não é que o cara deu um espirro, você já vai na casa dele e você vai lá e visita ele. Então tem regras para isso, quando você vai visitar. Então só para dar um exemplo, uma pessoa que está com problema de intestino, que não é uma coisa agradável de se contar e etc., você vai lá visitar, eventualmente a pessoa vai se sentir invadida, constrangida. Então é um exemplo que ela traz, uma pessoa que está nessa situação, você não vai visitar. Se ele pediu, se ele foi atrás, você sabe que ele quer, é uma coisa, mas está dando um exemplo que às vezes é uma coisa muito particular e a pessoa não quer compartilhar com outras pessoas. Então a tua visita vai atrapalhar. A mitzvah de visitar mesmo se o doente for uma criança pequena, mesmo se for uma pessoa que ele se enquadra no nome que a Halachá dá de Shoté. Shoté é uma pessoa louca, é uma pessoa que está talvez sem consciência, uma pessoa com sérios distúrbios, etc. Ou mesmo que a pessoa não vai reconhecer, a pessoa está completamente sedada, por exemplo. É,
você tem que visitar. Agora, lembrando da mitzvah que a gente falou anterior, que quando você vê o burro do teu inimigo caído, você tem a mitzvah de ajudar ele, etc. Aqui é diferente. Se tem alguém que você sabe que ele não gosta muito de você, vai falar, bom, ele está doente, vou lá visitar ele. Talvez você não vai trazer bons sentimentos para aquela pessoa, então você não deve visitá-lo. Mas como ele fala aqui, tudo depende da situação. Talvez é uma boa situação, é um bom momento você ir lá visitar, mas o conceito geral, que diferente daquele caso, que você tem que fazer questão de ajudar o inimigo, aqui você não tem que fazer questão, porque a ideia é você incentivar a pessoa e não fazer que na hora que você entra na sala, de repente a saturação cai ou sobe, o cara fica bravo, fica nervoso. Então, é, levar isso em consideração. Especialmente a mitzvah, tinha comentado antes, de alguém que está sozinho, alguém que não tem parentes. Então, me lembro agora, alguns meses atrás, alguém me falou que o sogro dele estava na França, e estava de viagem, e teve um problema sério de saúde. O cara não fala francês, não conhece ninguém lá, e estava lá no hospital, no meio num lugar qualquer, estava ele e a esposa, e ele pediu ajuda, falou, você conhece alguém? Alguém para, né, pelo menos dar um apoio psicológico. Então eu tentei ir atrás, no final eles conseguiram achar uma família de brasileiros que foram lá, deram apoio, etc. Mas você imagina você estar num país estranho e você não tem ninguém para te ajudar, como realmente é difícil, então você tem realmente a mitzvah de, mais ainda de ir lá visitar, ajudar, dar um apoio. Agora, brasileiro? hum? Tem brasileiro lá? Tem um shliach brasileiro, tem um shliach brasileiro, mas indicar uma outra pessoa. E, obviamente, respeitar as leis de recato, as leis de tzniut. Um homem deve visitar um homem, uma mulher deve visitar uma mulher, e sempre tomar cuidado, né? Se às vezes eu vou visitar, eu como rabino vou visitar uma mulher, sempre tem mais alguém no quarto, o quarto está aberto, no hospital está sempre aberto, mas antes de eu entrar, eu sempre peço e pergunto se a mulher está coberta, está em condições, né, de me receber, porque caso contrário, eu não vou entrar. E pergunto também se ela quer que eu entre. Eu sempre falo, às vezes, né, eu fico aqui do lado de fora, eu vim ver o marido, por exemplo, vim ver o filho, e só vim dar esse apoio, não preciso entrar, e aí depende da vontade da pessoa. A mesma coisa, visitar uma pessoa que ela tem menos condições financeiras, porque eventualmente menos pessoas vêm visitá-la, então você tem ainda mais a mitzvah de visitar aquela pessoa. Uma pessoa que tem dificuldade na fala, às vezes, dependendo da situação, é ruim você visitá-la, porque aí a pessoa se sente na obrigação de fazer sala para você. É uma coisa que acontece. Então, você está querendo descansar e começa a entrar gente, todo mundo com a melhor das intenções, e a pessoa vem lá e começa a contar do tio, da avó, dos problemas dela, e você está lá deitado e mal consegue falar. Então, obviamente, ter muito claro esse critério de se você está ajudando ou você está atrapalhando. E, obviamente, quando você vai se colocar em perigo, se alguém está com algum tipo de doença que é transmissível, então, obviamente, a tua vida vem em primeiro lugar, você não pode se colocar em risco para ajudar uma outra pessoa. Se você pode, dá para entrar com uma certa distância, com máscara, etc., e não vai ter problema, então você visita. Mas, caso contrário, você não pode visitá-lo. E aqui está a resposta: Mevakrim Cholem Mipnei Darkei Shalom. A gente visita um doente não judeu, Mipnei Darkei Shalom, pelos caminhos da paz, a gente mantém a paz. Como eu falei, então você está indo visitar alguém, aí você tem o cara do lado, você aproveita e fala para ele boas palavras, faz um Kiddush Hashem, isso é fantástico. Mais um detalhe interessante e importante, isso é algo que toca a mim, que é um Cohen, quando ele vai visitar alguém num hospital, então, eventualmente, em um hospital pode ter, Deus nos livre, um morto. Esse morto pode ser judeu. E dependendo da estrutura do hospital, que são leis muito complexas, se passa de um lado para o outro, etc., mas você pode estar se impurificando com um morto, isso é uma proibição. Então, a mitzvah de você visitar uma outra pessoa não supera essa proibição. Então, se você sabe que tem alguém lá morto, então, obviamente, não entra. Então, às vezes também já me chamaram, vai no Samaritano, faleceu alguém, então eu vou, fico do lado de fora, para dar apoio para a família, mas eu não entro. Inclusive, uma vez fui fazer uma visita, e na hora que eu fui fazer a visita, estava demorando, a pessoa tinha falecido.
e internar uma senhora, e aí eu saí correndo do prédio, que essa é a mitzvah, se acontece, tem que sair o mais rápido possível, e dei apoio para a família do lado de fora. Infelizmente foi o que aconteceu. Dizem, se alguém souber, estiver ouvindo o shiur, que na entrada do Einstein tem uma luzinha azul, se eu não me engano, que ela acende quando tem um morto, especialmente, então, que é um aviso para os Kohanim. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu, quando me consultei, eu posso visitar, a não ser se eu souber que tem alguém, aí eu saio imediatamente, eu nem entro. Mas, de maneira geral, tem gente que evita visitar hospital de qualquer jeito, mas cada um deve se consultar com seu rabino em relação a isso. Que a Hashem possa trazer Refuah Shlema a todos. Tem mais alachot ainda, não terminamos? Mas que a Hashem traga Refuah Shlema. Concluí, eu vi uma pessoa aqui da comunidade, ele criou um aplicativo que é baseado no seguinte: a gente sabe que quando Avraham e Sara, eles foram para a Sara, ela tinha sido capturada uma vez pelo Paró, outra vez pelo Avimelech. E quando ela foi pega pelo Avimelech, castigou o Avimelech com todos os servos, que todos os orifícios do corpo se ficassem tampados. Isso foi o castigo por ele ter pego a Sara. E aí, que era a irmã, etc. Então ele deu. Como Abraão vai saber que eu não toquei nela, etc. Será que ele vai aceitar a esposa de volta? Então a Hashem fala para ele, é um sadiq, ele é um profeta, ele vai saber. E aí Avimelech devolve e ele pede para Abraão rezar por ele, para que os orifícios voltem a funcionar. Situação, a gente fala Sheriatzar todos os dias. E aí a Torá fala que Abraão rezou por Avimelech, e nisso, antes disso, a Sara já tinha engravidado. Dizem nossos sábios, ele estava rezando pelo outro, mas quando você reza pela outra pessoa, a tua reza é atendida primeiro. Então, daqui nossos sábios aprendem de que se tem alguém numa situação parecida com a sua, vai lá e reza por ele. Se você quer parnassá, reza por uma outra pessoa que precisa de parnassá. Se quer saúde, reza por uma pessoa que precisa de saúde, assim por diante. Então, uma pessoa aqui, quem quiser, posso ver depois o nome, mas ele criou um aplicativo de celular, não sei se ainda já está funcionando, mas que você coloca lá, você se compromete a rezar por alguém, ou você pode colocar o teu nome lá, de forma anônima, você coloca o teu nome em hebraico, Ben, filho, ou Bat, filha, do nome da sua mãe, que esse é o nome que a gente reza, nome da mãe, e alguém eventualmente vai pegar o teu nome, e você pode pegar o nome de alguém. Então tem essa troca, onde você, com o aplicativo, usando a tecnologia, para você poder rezar para uma outra pessoa, e isso ajuda para que você possa ter a sua Yeshua, a sua salvação, a sua Brachá, o quanto antes. Bom dia.